Boa tarde a todos. Agradeço a presença. Eu sou Adriana Mira, diretora-geral da Câmara Italiana. Esse é o terceiro de um ciclo de webinars que a Câmara está promovendo. Gostaria de explicar para vocês um pouco a dinâmica do evento. Então, nós vamos ter 3 painelistas que vão se apresentar, cada um terá aproximadamente 20 minutos, que são os nossos convidados. E, na sequência, nós teremos 20 minutos de perguntas, né? Eu gostaria de citar a presença do Carlo Iacobucci, que representa a Embaixada e nos prestigia nesse momento, e passar a palavra ao presidente da Câmara Italiana, Graziano Messana, para fazer uma saudação de abertura. Boa tarde a todos. Na verdade, eu realmente queria agradecer muito a presença dos 3 panelistas, o Stefano Bridelli, o Fernando, o Rosario Zaccaria, que a Adriana vai introduzir adequadamente daqui em breve. Então, a minha era realmente uma ocasião para agradecer essa ilustre presença. E o tema de hoje é o terceiro do ciclo de webinar que a Câmara está organizando. Eu estou muito honrado de ter vocês aqui, Stefano, Rosario e Fernando. Desejo para vocês uma ótima prossecução do trabalho. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço ao presidente Graziano por essa introdução, ele que está na sua primeira semana de mandato. Esse ciclo de webinars tem a coordenação do Ivan Aliberti e a assessoria do nosso Eduardo Morelli. Eu vou apresentar um pouco o perfil de cada palestrante e, na sequência, nós vamos começar essa interação. Para quem não conhece, a Câmara de Comércio Italiana faz parte do Sistema Itália no Brasil. Então, nós somos ligados à Embaixada e ao Consulado-Geral da Itália e atuamos com internacionalização bilateral. Espero que essa experiência de compartilhamento da Enel, da Bain, da Chiesi, contribua com esse momento tão único que nós todos estamos vivendo. Eu apresento, então, Rosario Zaccaria. Ele é italiano, está no Brasil desde que o Grupo Enel adquiriu a Eletropaulo em 2018 e é o responsável pela área de infraestrutura e redes da Enel Distribuição aqui em São Paulo. Ele tem mais de 22 anos de experiência em gestão, quase todos eles numa belíssima carreira na própria Enel. O Zaccaria tem atuação internacional, foi nomeado em 2016 como Head Global das Operações Comerciais da Enel. Passou uma forte temporada na Espanha e foi o responsável também pelo projeto Smart Meter na América Latina e Europa, e também pelo projeto Datamine, que ele acompanha hoje em 7 empresas de distribuição do Grupo Enel na América do Sul. Então, agradecemos ao Zaccaria por estar aqui conosco hoje, representando a Enel. Pela Bain, a gente traz o Chairman da América do Sul e diretor do escritório Bain Company São Paulo, Stefano Bridelli, que tem mais de 30 anos de experiência em consultoria de gestão. Atualmente, ele é Chairman América do Sul, mas ele atuou também no Conselho de Administração Global da Bain. Ele é graduado em Economia pela Universidade de Parma, mora atualmente aqui em São Paulo, mas já morou quase no mundo inteiro, né? Em alguns lugares da Itália, Londres, Estados Unidos, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra e nas Américas. Antes de ingressar na Bain, foi secretário-geral da Instituição em Bruxelas e trabalhou também no Parlamento Europeu. Uma curiosidade é que ele é membro do Conselho Consultivo da USESP e de Cultura Artística também. Obrigada, Bridelli, por sua presença. Representando a Chiesi, nós temos o Zé Fernando Almeida, que é o Regional Head da China e International Market também da Chiesi. Ele está, nesse momento, conectado com a gente direto de Parma, onde ele mora com a família e os 3 filhos. Vamos dizer assim, foi presidente do Grupo Chiesi Brasil por 6 anos e atuou como chairman em posição de liderança em diversas indústrias do ramo farmacêutico. Sempre teve atuação global e tem um profundo conhecimento do mercado mundial de farmacêutica e biotecnologia. Dermatologia e clínica também. Então, agradeço desde já ao Fernando da Chiesi por estar conectado conosco, a todos os nossos convidados que nos prestigiam nessa tarde. E nós vamos iniciar aí com a Enel, né? Contextualizando um pouco, vou passar a palavra ao Rosário. Começo com uma pequena provocação. Rosário, você faz parte do Board Mundial da Enel e teve acesso quando a pandemia chegou na Itália, no comitê de crise que você participou e conduziu esse comitê naquele país, né? Deve ter sido uma experiência que contribuiu bastante para a Enel já estar no Brasil na fase 2.
Então, eu gostaria que você dividisse conosco essa experiência e vou já iniciar aqui o compartilhamento de tela com o conteúdo que você nos passou, ok? Ok, bom dia a todos, bom dia Adriano, bom dia Stefano, a todos, bom dia a todos os participantes. Efetivamente, respondendo à sua pergunta, a Enel é uma empresa de matriz italiana, então ficou praticamente nessa pandemia antecipando, digamos, com respeito ao Brasil. E isso nos deu praticamente a possibilidade de ter alguns aspectos dessa pandemia, que é um fenômeno totalmente novo nessa digamos, esfera mundial, de aproveitar de algumas medidas, de algumas organizações que já tiveram na Itália, e ter um pouco, antecipando os problemas, ter um pouco de mais tempo para antecipar algumas medidas. Eu acho que a coisa importante nessa pandemia foi um momento, digamos, de instauração dentro de todo o grupo de uma sala de crise mundial, não? Uma sala de crise mundial e sala de crise em todos os países para estudar. Quando a gente não é capaz, digamos, de enfrentar um fenômeno a nível, digamos, de sociedade, sempre se utiliza esse conceito de crise, não? É onde a gente tem que se organizar para enfrentar do melhor jeito. Então, fizemos tudo isso, a gente já começou a ver qual era a estratégia melhor, não, para enfrentar esta pandemia, estudando também aquilo que estava acontecendo lá na China, e no final tivemos, digamos, uma série de medidas que eu me vou me ajudar com uma sola slide, dividida em vários aspectos, vários pedaços. As primeiras coisas era, de um ponto de vista operativo, digamos, a Enel a Enel Distribuição São Paulo é um serviço essencial. Então, isso nos coloca já em uma situação diferente com respeito a outras empresas. Temos que continuar trabalhando, dando um serviço. Sem energia, acabou o mundo. Então, sendo um serviço essencial, a primeira coisa que pensamos é, além das outras medidas de prevenção, porque a gente já está com atividade na rua, com perigo da energia elétrica, que é um perigo bem forte, a gente, além das outras medidas de prevenção, introduzimos as medidas de prevenção contra o contágio, não? E que são, aqui na primeira imagem, lá se vê que são coisas que todos conhecem agora, mas, claro, a gente teve que organizá-lo, porque temos milhares de pessoas na rua e temos que dar praticamente a todos uma máscara, um álcool gel, temos que medir a temperatura e temos que fomentar o distanciamento, digamos, entre pessoas. Essas são as regras fundamentais que ajudam qualquer pessoa, não é só, digamos, os empregados da Enel, qualquer pessoa a enfrentar esse contágio, um perigo de contágio. Depois, claro, isso são medidas, mas a gente tem que combinar tudo isso naquilo que a gente chama de safety journey, não? Temos que ver por qualquer tipo de tipologia de empregados, de operários, de atividades diferenciadas, a gente tentou entender esse perigo do contágio, onde ele fica? Está só no trabalho? Não. A gente já vê aqui que o safety journey começa em casa. Da casa até eu coloco, vou digamos, de transporte, chego no edifício do prédio, entro, eu posso subir as escadas. Em qualquer lugar desse journey, não? desse caminho que eu faço durante todo o dia até ir ao trabalho e voltar outra vez em casa, a gente tem que colocar regras para formar as pessoas, não? Então, as pessoas têm que entender que é um perigo até, digamos, se prender aí nas escadas, não? Então, o correto uso das máscaras, do álcool gel, e já esse safety check, não? A possibilidade de medir, digamos, a temperatura em todos os lugares, pode ser um primeiro alarme. Essas são todas as regras que começamos a definir uma revisão de todos os procedimentos. Aqui são instruções operativas, instruções de trabalho. Coisa importante que fizemos também é que a experiência digamos, dos países da Itália, mas da China também, nos deu praticamente a estatística, não? Esse é um vírus virulento, tem forma de contágio,
mas é mortal para uma categoria de risco. A gente tratou todos e mapeou todas as categorias de risco. No caso, digamos, da Enel São Paulo, eu tomei a decisão de dizer, oi, todas as pessoas em categoria de risco, tentamos de colocá-la em casa com uma ação de smart working, não? Esse é o primeiro. Claro que a gente tem que também apoiar depois toda essa formação, esse treinamento. Em um momento rápido, a gente teve que fazer rapidamente um treinamento, survey também diária. A gente acompanha todos os dias, tentando de entender como estão as pessoas, se tem problema, da um ponto de vista médico. Isso é, digamos, uma survey mais médica. Se passamos depois, da um ponto de vista organizativo, o segundo bloco é aproveitamos da tecnologia. Não todos têm a tecnologia, mas a sorte que a Enel já estava em um caminho de digitalização. Embaixo a gente vê que a gente já faz anos, assim que compramos Eletropaulo, antiga Eletropaulo, transformamos em São Paulo, entramos na órbita, digamos, da Enel. A Enel tem tudo 100% cloud computing, está todos na nuvem, então todos os aplicativos são capazes de funcionar diretamente com conexão internet. Então, fizemos simplesmente uma análise de todas as atividades que eram remotizáveis, que as pessoas poderiam fazê-lo, claro, fazendo algumas adequações, poderiam, digamos, explotar em casa. Isso nos deu a possibilidade de colocar o 20% de nossa força de trabalho diretamente em casa. A gente já do minuto 1, 0, tempo de colocar a sala de crise, a gente já dotou a todas as pessoas que já tiveram o laptop de ir em casa e já começaram a trabalhar em casa. Todos aqueles que tinham o desktop, fizemos um upgrade rápido de todo o desktop para levar para casa. Não? Claro, é importante, no momento que todas as pessoas trabalham em casa, c'è uma mudança próprio de mindset. Não? Uma coisa é trabalhar em casa, a gente já fazia, já há tempo, o conceito de smart working estava, mas estava limitado a um dia por semana, quando estava impedido em São Paulo, que estava trânsito, então era melhor ficar em casa que fazer 8 horas de trânsito para ir e voltar, digamos, em São Paulo, em época de aluvião. A gente praticamente fez um grande trabalho, estávamos já preparados, a gente fez uma grande transformação, mas tem que acompanhar as pessoas com treinamento, outra vez com survey, para saber como estão, como não estão. O conceito já de colaborador e de coordenador muda, porque a gente não se vê mais. Então, é toda essa forma de perguntar e de fazer um checkpoint. O checkpoint não é só a reunião que a gente já fazia, mas simplesmente ter momentos exatos também para coordenar os tempos de todos, em momentos, digamos, de checkpoint, para ver se todos estão indo bem e como podemos ajudar, digamos, na organização. Terceira parte, e isso é mais, digamos, relacionado com uma reorganização, eu digo, de um trabalho específico que temos, mas daqui podemos generalizar também para outras empresas, é que nós eu tenho 80% das pessoas que são operários, que vão, digamos, na sede, pegam um caminhão, pegam material e vão na rua e começam a trabalhar. Isso é uma coisa que, digamos, poderia ser generalizado para muitas outras empresas. A gente começou a definir aquilo que era o perigo. O perigo qual é? O contágio. Não? Eu posso me contagiar, me proteggo com aquelas medidas, não tomo a máscara. Mas acontece que, isso é fato, que depois alguns podem pegar, porque não utilizam bem os EPIs, ou porque em casa, digamos, não podem estar sempre, porque afinal, família é uma interação. E aqui temos, ou vou comprar, digamos, vou de compra. Não? Então, há um momento em que eu digo, oi, e se acontece, o que fazemos? Essa é a pergunta que tem que fazer todas as empresas. Se acontecer um caso de Covid dentro da minha empresa, eu que tenho que fazer? Tenho que afastar todas as pessoas que tiveram contatos nos últimos X dias. A literatura hoje diz que deveria ser ao menos 14 dias. Então, eu tenho que voltar atrás de todas as pessoas e afastá-los. Isso é um problema enorme na operatividade das pessoas. Se eu tenho sede com 700 pessoas, não? Então, o que faço? Afasto todos. Então, o grande, digamos, sacada que fizemos a nível mundial é de determinar um conceito de reorganização através de uma celularização, cioè redução de toda a planilha em células. Não são indivíduos, mas são células mínimas, porque tem que trabalhar juntos,
faço exemplo típico, nos caminhões estão duas pessoas que têm que ir juntos. A esquadra, digamos, a equipe que tem que fazer um trabalho pode ser de um ou de dois, às vezes tem que ser equipes de 4 pessoas, porque eu tenho que subir um poste, tenho que trocar um transformador. Então, essas células, a coisa importante é que tem que estar segregada das demais células, de forma que, se acontecer alguma coisa em uma célula, eu afasto a célula, espero 14 dias, graças a Deus, todos, depois de 14 dias, assim, até com o coronavírus, normalmente voltam para o trabalho, mas eu tenho que evitar o contágio, então tenho que afastá-lo. Com essa segregação, a gente limita o número de pessoas afastadas, porque cada em época digamos, de pico, vai ser sempre um número maior. Então, para salvaguardar, digamos, as operatividades do serviço essencial, tivemos que fazer essa segregação. Como se faz isso? Graças ao smart working, que já libera pessoas do prédio, a gente tem mais espaço. Então, pode já organizar dentro de qualquer prédio as células, utilizando aquele espaço e dizendo, uma célula que está a 3 metros da outra célula, não tem problema. É como se for, digamos, uma célula única. E a outra coisa que eu acho que todos podem fazer, e aqui temos que mudar também como organização, mindset, é que eu posso aumentar o número de turnos. Não? Se eu divido as pessoas em turnos diferentes, não? Que estão segregados temporalmente, quindi não no espaço, mas no tempo, eu posso evitar e reduzir, digamos, o contágio, a possibilidade de contágio entre um grupo e outro. Claro, empresas que já têm turnos, como a Enel, tivemos simplesmente que digamos, aumentar o número, por exemplo, de turnos dos operários que vão simplesmente a pegar os caminhões para sair. Antes entrávamos todos às 7 horas, agora está quem entrar às 6, 6h20, 7, 7h30, 8, de forma que um grupo não se encontra nunca nesse momento de Covid com outro grupo. Isso acho que é uma dica que podemos pensar quando vai entrar, digamos, na segunda fase, digamos, o Brasil, para serviços que não são essenciais, porque quem faz serviços essenciais, essa coisa já tem que fazê-la, mas para todos aqueles que têm que voltar, temos que ter esse cuidado. Claramente, aqui sempre por algumas coisas se podem fazer, porque a gente já tive, digamos, uma digitalização bastante importante. Por exemplo, nossos operários saem, fazem uma operação, a próxima operação não é que tem que voltar para pegar, digamos, a ordem de serviço. Está diretamente o Workforce Management que envia o próximo trabalho e explica a ele onde tem que ir prossimamente. Então, isso é tudo isso. A parte de aquilo que já fizemos, estamos pensando agora de aplicativos para controlar o acesso e o deslocamento, digamos, dos grupos das células para, digamos, ter um elemento objetivo que nos possa dizer se o distanciamento efetivamente a gente fala que tem que fazer, poi as pessoas poderiam não fazer. Um aplicativo, a digitalização nisso ajudará. Temos visto que também no mundo estão saindo muitos aplicativos, isso acho que a digitalização nos ajudará. Rosário, você comentou aí esse conceito de celularização que a Enel criou, né? E as empresas vão talvez se inspirar por essa sugestão nos seus times de 100, 300, 500 pessoas. Mas de quantos colaboradores a Enel precisou, no caso do Brasil, estruturar todas essas medidas aí que você citou? Nós estamos falando de um contingente de quantas pessoas? Pessoas, sempre temos que pensar, a gente a nível mundial, tem 70 mil, dependendo do grupo, temos até 70 mil pessoas. Eu falo de São Paulo temos ao redor de 6 mil pessoas, quase 1.500 foram para o smart working, o resto estão trabalhando com as regras. Não? Isso é importante, tem regras que nos ajudam a enfrentar esse perigo. Eu sempre digo como os operários da Enel, operário que enfrenta sempre um perigo enorme, que é a energia elétrica. Se a gente vê o nosso operário que sobe sobre um trabalho energizado, vai de máscara, vai de tuta, todo isolado, então já está acostumado a enfrentar um perigo. Agora tem que essa forma que antes era solo para fazer uma determinada atividade, agora tem que fazê-la também com máscara, álcool gel, para qualquer atividade que tem em casa. Não? Isso é um pouco uma mudança importante, porque isso, afinal, está entrando em cada casa. Não? A gente já sabe, a gente agora sai sempre com uma máscara, não?
ao lado. Isso acho que é uma grande mudança que vamos a ter, digamos, e não será uma mudança, digamos, epocal, não? Existirá um mundo antes do Covid e um mundo depois do Covid. Bom, eu vou seguir aqui com a tua apresentação. Antes, eu quero só citar e agradecer a presença do honorável cônsul Filipe Larosa, que nos prestigia aí, nos acompanhando. E vou passar rapidamente a palavra ao Stefano Bridelli, que ele queria também te fazer um comentário, uma pergunta. Enfim, Bridelli, o microfone é seu um momento. Rosario, Fernando, prazer conhecê-los, prazer te ver de Ciao. novo, Graziano, Adriano, obrigado. Rosario, uma curiosidade, você falou, né, do comitê de crise. Sim. Todas as empresas, aposto, a empresa do Fernando provavelmente criou um ou vários comitês de crise por país, mundial. E a gente também, quase todos os clientes acabaram criando esses comitês de crise. E o que eu tenho percebido é que esses comitês funcionaram bem. Por quê? Porque acabaram sendo equipes muito compactas, multifuncionais, empoderadas, obviamente hiper motivadas e cientes da importância, tomando decisões rápidas, apesar de não ter o luxo de informação perfeita, né? Maravilha. Vamos continuar com esses comitês de crise forever. Quem falou que tem que acabar? Essa aqui é um dos aprendizados. Então, a pergunta, Rosário, é para o Fernando também. Dada essa experiência, o que a gente fazia antes que podemos parar de fazer, porque descobrimos que era burocrático, não agregava valor? E o que a gente continua fazendo, o que aprendeu fazendo nessa crise e que não estava fazendo antes? Desculpa te interromper. Sim, não. Eu acho que você falou muito bem. Comitê de crise fizemos quase naturalmente, não? Comitê de crise global, però cada um chegou a fazer um comitê de crise para enfrentar a crise, não? Eu acho que a crise, quem sabe, digamos, de serviços essenciais, não? Que tem que funcionar sempre. A crise pode acontecer, porque estão alguns momentos em que você não tem todos os recursos na mão e começa o conceito de crise, não? Você tem que começar a mediar. Com certeza, a lição aprendida, eu acho, do comitê de crise é a colaboração, que, claro, na crise existe, porque existe um nível de adrenalina. Digamos, o Covid, no final, um vírus, é polo, eu sempre digo, é um polo agregador, não? Porque todos temos que combater aquela crise. Então, a gente encontra em um único objetivo a colaboração sem nenhum tipo de obstáculo, não? Essa é a grande coisa que a gente aprendeu, eu acho, dentro das empresas, porque o fato que você tem que lidar e enfrentar com algo que está lá e que você tem que só que eliminar, faz que todos nós estamos no conceito pleno de colaboração, né? Então, não existe, digamos, inveja, não existe nada, não existe problema, digamos, aspirações pessoais. Aqui o problema é sobreviver a essa parte colaborativa. Então, utilizamos as ferramentas muito bem. Eu vi uma melhora dos climas das reuniões, não? Antes, você falava, quem tinha um problema, começava, sabe, a fazer digressões, que a gente tira o foco das coisas. Todos focalizados. Eu acho que esse aprendizado vai ser aqueles que vai continuar, não? A gente aprendeu que temos essa coisa que funciona, é como todas as coisas que eu digo, treinamento é isso. Se você aprende que uma coisa funciona, depois continua. Então, eu acho que as coisas boas do Covid continuarão. Se eu puder também agregar um pouco nessa discussão. Primeiro, boa noite, né? Boa noite. Boa tarde, boa noite aqui em Parma. Quer dizer, o contrário, né? Tem os italianos morando no Brasil, brasileiros morando na Itália. Prazer estar aqui com vocês. Pegando esse ponto do Stefano e do Rosário, acho que a lição que fica é de liderança. A liderança realmente, a gente lia muito, via muito, mas a gente pôde exercer uma liderança diferente, né? Principalmente, como você colocou, de empoderar as pessoas para tomar a decisão, não ter que sempre ir para o comitê executivo para aquela discussão enorme de horas e horas e horas e horas.
Então, acho que o que fica de aprendizado é que a gente pode, de fato, empoderar as pessoas, porque você tem um comitê de crise central que criou todos os comitês de crises nas afiliadas. E funcionou. Funcionou sem você precisar o tempo todo dizer para as pessoas faz isso, faz aquilo. Você colocava o guideline e as pessoas iam fazer. Então, acho que tem um aprendizado de um novo modelo de liderar, mais eu diria, inclusivo. Você inclui mais as diversidades e que vai ficar, sem dúvida nenhuma, que vai ficar. Depois a gente vai falar um pouco das reuniões. Nós melhoramos muito a efetividade das reuniões, incrível. Dá até vontade de não voltar mais para aquela reunião de 15 pessoas na mesma sala. Mas é o que fica muito. Esse é um o Covid foi um catalisador de mudança importante nesse sentido de liderança. Agradecer a colaboração do Fernando. Já já a gente vai conhecer um pouco mais da experiência dele. Eu vou voltar aqui ao compartilhamento da tela para o Rosário dar sequência à apresentação. Sim, eu acho na próxima, estava simplesmente, até agora não falamos dos clientes, no final temos em São Paulo 7 milhões e meio de clientes. Não? Então, eu ia te perguntar isso, porque nesse período assim tão crítico, né, onde as pessoas estão todas em casa, com os equipamentos eletrônicos ligados, trabalhando de casa, né? A Enel realmente tem assim blindada essa imagem em função do que tem de iniciativa, digamos assim, já de precaução aí. Divide com a gente essa preocupação de vocês com o cliente. Allora, eu diria, começamos a ver o cliente. Uma coisa é ter o cliente que trabalha durante o dia e volta em casa, e claro, quando volta em casa quer encontrar a energia elétrica. É uma coisa que trabalho, casa e vida estão no mesmo apartamento e tudo tem que funcionar, não? Porque se falta, digamos, 10 minutos de energia, não está faltando só, digamos, a energia da lavadora, mas está faltando 10 minutos de trabalho, não? Então, a gente começou a pensar tudo isso. A gente normalmente tem trabalhos programados, onde normalmente desligamos. Tivemos que modificar toda a organização para focar em um cliente. Já tínhamos um grande foco no cliente, mas talvez um cliente mais digamos, que temos que cuidar mais. Então, o que fizemos? Até os trabalhos programados, fizemos trabalhos em linha energizada, fizemos tantas das modificações para evitar, digamos, de atingir o cliente, digamos, no momento que está em casa, durante esse período. Depois, o que acontece? Tivemos que, como quase todo aquilo que é o contato humano, lojas, tivemos que fechar as lojas. Então, sempre aqui vem aquela grande, digamos, energia, porque somos a Enel, que nos dá, digamos, inovação, que nos dá digitalização. Aqui, para responder outra vez às lições aprendidas, a gente já estava em um caminho de digitalização, e como bem falou também o Fernando e Stefano, afinal, fizemos uma aceleração enorme. Cioè, os serviços que conseguimos colocar hoje dentro do app foi rapidíssimo. A gente estava sempre brigando para tentar que os clientes baixassem o app. Todos os clientes baixaram o app. Porque, claro, agora, como você paga a energia? Como eu não posso ir no banco? Então, temos um momento grande em que toda a digitalização, que antes era um caminho de melhora, agora é uma necessidade, não? Então, a gente já estava nesse caminho, sorte, e a gente, digamos, conseguiu, digamos, dar todas as oportunidades aos clientes. Mas, por exemplo, aqui está um novo serviço, está o símbolo do WhatsApp. Isso foi uma coisa que não estava, digamos, não estava ainda, cioè estava em um roadmap. A gente, em menos de 15 dias, montou o WhatsApp e proprio a partir de ontem está disponível o número também para São Paulo. Então, foi uma aceleração. Por quê? Porque agora é importantíssimo. O cliente quer falar com a gente, não pode sair, tem que ter um instrumento, digamos, algo importante e digamos, útil. Eu acho que essa ideia do novo serviço de WhatsApp é muito útil. Uma parte se pode até melhorar, estamos fazendo com chatbot, então com possibilidade, porque, claro, agora temos que mais pessoas que perguntam, mais pessoas que questionam, porque não sabem. E, além dos outros canais que temos, o aplicativo, o site, a central de atendimento, temos esse novo serviço, digamos, de WhatsApp que temos lançado. Então, a lição aprendida disso é
digitalização é um enabler, um habilitador de tudo isso, temos que fazê-lo, porque algumas coisas não mudarão. Aqueles que sempre respondendo, antes do Covid existia o e-commerce, existia tudo, mas não estava totalmente compreendido. Até a reunião, o Teams, o Zoom, eram coisas que já existiam, a gente teve feito alguma coisa. Agora, temos aprendido que essas coisas nos podem ajudar no pós-Covid. Depois que acaba o Covid, a gente vai ter um mundo ligeiramente mudado. E a mudança importante é essa grande, digamos, oportunidade que a digitalização já estava dando e agora tivemos simplesmente uma aceleração. Rosário, excelente. Antes da gente partir para o ponto final seu, que também envolve um vídeo que você quer compartilhar com os nossos convidados, eu vou passar a palavra novamente a Stefano Bridelli, que quer dar uma nova contribuição. Rosário, a tua experiência tem respaldo em outras indústrias, né? Falando com bancos, todos eles estão dizendo que a adoção digital deu um pulo gigantesco nesses últimos 2 meses. Talvez o Fernando tenha uma experiência similar. Até começo a suspeitar que essa história do Covid não foi uma invenção chinesa, mas foi uma invenção de alguém de tecnologia que queria dar uma empurrada. A pergunta... Não, mas é verdade. O WhatsApp estava lá, ninguém estava utilizando por problemas de segurança, de protocolo, e de repente, pum. Você entende que agora tem movimento, tem motivação, tem energia para levar a digitalização para 100%, aproveitando dessa empurrada para fechar todas as agências bancárias e finalmente servir os clientes só de forma remota? Olha, eu acho que essa aceleração vai ser, digamos, um momento, porque estamos pensando de pessoas que estão em casa, que a única forma para ter contato é ter um contato pelo WhatsApp, Zoom, e-mail. Então, a digitalização é uma forma de comunicação. Não? A gente já viu que até agora Facebook, que era um pouco a forma de relacionamento, não? A gente já, Facebook, eu acho que o mesmo WhatsApp é próprio, digamos, é nesse momento a consideração que relacionamentos passaram no digital. Agora eu acho que a aceleração do Covid é que a comunicação vai ser digital. A reunião vai continuar a ser digital. Eu acho que muitas coisas, como bem falou Fernando antes, mudarão porque a gente começa a apreciar que algumas coisas funcionam melhor de um jeito diferente. Não? Então, isso eu acho que é a lição aprendida. Então, eu digo sim, assim como eu digo que alguns elementos que as grandes empresas já estão olhando, a gente já estava fazendo, digamos, estava tendo, até a da administração estavam olhando com um grande olho, digamos, de sensibilidade. São 2 aspectos, não? Proteção de dados, e a gente já sabe, não, que estão já... Isso vai ter, com certeza, uma aceleração enorme, porque se digitalizarmos a comunicação, estão 2 vertentes, 2 pilares, não? Em que a digitalização tem que se fundar, porque senão a digitalização não fica simplesmente relacionamento no Facebook, não? Para ser, digamos, um instrumento, uma ferramenta de trabalho, tem que ser fundado sobre regras, então data protection, tudo isso, e outro, cyber security. Se vamos todo business em digitalização, a cyber security vai ser um dos elementos mais importantes, fundantes, que pode acabar com uma empresa. Porque se você imagina um leak de dados, uma perda de dados, uma empresa que fica só digital, se o digital não é bom, existem tantas empresas que fazem o mesmo. Então, isso eu acho que são grandes, digamos, lições que temos aprendido, mas temos que ter cuidado. Temos que cuidar, então temos que dar forças e olho a esses 2 pilares, não, que acompanham a digitalização. Bom, vamos agradecer, então, ao Rosário pela excelente explanação. Soltamos o seu vídeo, então. Você quer fazer algum complemento? Sim, não, isso não, simplesmente esse é um vídeo comum a todas as, digamos, um vídeo que fizemos para ajudar com 2 coisas. Um, para explicar às pessoas que a gente estava trabalhando, não, fora da empresa, e outro, efetivamente, também para valorizar o trabalho. Eu aqui quero agradecer, digamos, publicamente a todos os operários que todos os dias
do primeiro dia, nunca pararam de trabalhar por senso de responsabilidade, por motivação. Eu acho isso foi importante fazer esse vídeo. Fizemos então, com... Em homenagem a eles, vamos mostrar a eles, então o principalmente vídeo, né? a eles. Vamos mostrar o vídeo e seguimos depois com o Bridelli. Só um segundo que a gente já vai compartilhar. Qual é a sua energia para atravessar esse momento tão difícil? A nossa é a energia da união. Por isso, estamos nas ruas para garantir que essa energia chegue a você e a muitos lugares essenciais. Se precisar da gente, é só acessar o site ou baixar nosso aplicativo. Além de solicitar sua conta e verificar seu consumo, você também pode ver nossas ações contra o coronavírus. Estamos com você, mesmo à distância. Muito obrigada ao Rosário pela contribuição. Eu gostaria de sinalizar aos nossos participantes que estão conectados que qualquer pergunta pode se enviar pelo chat. Gentileza colocar seu nome, o nome do palestrante, tá? E agora eu agradeço ao Rosário, passo a palavra ao Stefano Bridelli. Stefano, você trabalha com alta gestão de grandes grupos nacionais e multinacionais, liderou projetos de estratégia corporativa em vários lugares do mundo, né? Atuou, inclusive, na abertura da BAE em Milão, onde você se envolveu assim, com melhoria de desempenho. Aí eu te pergunto, assim, eu queria ouvir um pouco da sua visão desse chamado novo normal, né? Os executivos que adotaram medidas proativas podem colocar suas empresas em uma posição melhor. Então, qual é a tua visão desse momento e desse novo normal que a gente está vivendo? Certo. Bonito o vídeo, Rosário, obrigado. E, Fernando, que inveja, né? Lá, você em Parma, nem sei como você está em casa nessa altura. Eu estaria doido para sair na rua, tomar um café, tomar um sorvete, mas enfim. Infelizmente, o meu novo normal não permite ainda eu fazer isso. Não sei, a gente vai descobrir. Claramente vai ter elementos de novidades, em alguma coisa não dá para voltar atrás. O Rosário acabou de falar. Por que voltar a ter toda aquela burocracia? Por que não se adaptar nesse novo regime? Também me custa acreditar que esse novo regime que eu tenho aqui, 8 semanas trancado em casa, só comunicando por vídeo, realmente seja normal. E mesmo que for normal, ser realmente eficiente e eficaz. Eu estou com uma saudade danada de voltar a ficar numa sala contribuindo diretamente com as pessoas. Ainda tenho dificuldades aqui a ficar olho de olho com as pessoas e a ter a mesma qualidade de diálogo. A minha empresa é, obviamente, fundamentada em recursos humanos, em treinamento. Me custa pensar que treinamento por vídeo seja tão eficaz quanto o treinamento, obviamente, on the job, do lado de pessoas mais experientes. Mas alguns elementos eu acho que dá para acreditar que sejam parte do novo normal. O Rosário utilizou na página dele, que me chamou a atenção, o título lá em cima era resiliência. Esse é um tema que, em todos os processos de planejamento estratégico ante-Covid, existia, mas de forma muito relegada. Planejamento estratégico era tudo sobre excelência de serviço, menor custo possível. Na verdade, as empresas estão aprendendo a pensar não só na menor posição de custo possível, mas, por exemplo, no supply chain mais resilient. O Fernando, pelo que entendo, tem operações lá na China, provavelmente pode comentar a respeito, né? Como é que você reinventa o seu supply chain? É um supply chain orientado para reduzir custo ou manter a empresa viva no momento de crise? Acho que uma lição aprendida disso aqui é que as crises estão se tornando, se não mais frequentes, mais duras, mais globalizadas. Essa crise é mais dura do que a crise de 2008, 2009, é de todos, é mais profunda
e provavelmente será mais frequente. Se você acredita que a probabilidade de crise mais frequente é parte do new normal, tem que fazer planejamento que não necessariamente seja orientado a ser o melhor, mas também naquilo que resiste mais. Todo o planejamento estratégico até agora tem sido dedicado a antecipar os eventos, adivinhar o futuro. Ninguém esperava essa crise, chegou de repente e olha a confusão que causou. Tudo isso para dizer que no futuro o que será mais importante não será tanto antecipar, mas será poder responder rapidamente. A tua capacidade não tanto de antecipar o futuro, mas de poder se adaptar de forma muito mais rápida. E parte do novo normal, voltando ao que a gente estava conversando antes, a gente aprendeu em poucas semanas que é possível ser mais ágil. Ágil, o mundo sabe, é a nova moda de gestão, né? Todo mundo quer ter equipes ágeis. De fato, esses comitês de crises são réplicas no microcosmo do bem que uma empresa ágil pode. Acho que isso aqui vai entrar parte do nosso novo normal. Equipes ágeis são muito bonitas por um tempo breve, também são muito cansativas. O Rosário falou, quando tem adrenalina, quando tem energia, quando finalmente tem um inimigo comum, todo mundo se prontifica. Esse ritmo é sustentável por mais de 8 semanas, por mais de 8 meses? Acredito que não, mas essa forma de gerenciar as empresas em células mais compactas, mais independentes, mais empoderadas, que não fazem ciclos de planejamento de meses ou anos, mas de semanas, test and learning, eu acho que é parte do novo normal. Vai ter muitas adaptações, eu não acredito que essa história de ficar no remoto e no vídeo realmente seja a nova forma. Se for, eu vou me aposentar mais cedo do que eu planejava, Adriana, porque não está gostando muito. O mercado perderá muito, viu? Você não pode parar mais cedo, não. A Bain, Stefano, é reconhecida como uma das melhores empresas do mundo para se trabalhar. Recebeu diversos reconhecimentos e prêmios, né? E o tempo inteiro vocês estão lá disponibilizando no site diversos estudos e insights. E mais recentemente, vocês publicaram um sobre os impactos do Covid no desafio de não só salvar a saúde das pessoas, mas a saúde do planeta, né? Queria um pouquinho do teu olhar sobre esse cenário, desse estudo que você vai publicar. É um cenário realmente diferente. Todo mundo sabe, a gente se aproveitou muito de uma época extremamente positiva de globalização. Não digo que acabou, mas vai ser muito diferente. O mundo mais e mais se encaminha para um bipolarismo Estados Unidos, a China, que vai mudar a forma de raciocinar e pensar, no nível macro e no nível micro. Para o Brasil, que precisa dos dois, precisa do mercado da China e precisa de investimentos americanos, vai nos colocar numa saia justa fenomenal nos próximos anos de dançar entre os dois gigantes, tentando não desagradar ninguém. É um novo ambiente onde, acredito, terá um espaço enorme para aumento em automatização. Tenho certeza que o Rogério esteja trabalhando nisso aqui. A gente aprendeu que, rapidamente, máquinas podem fazer tão bem quanto vários humanos em muitas operações, são menos baratas e são menos sujeitas ao problema do Covid. É um cenário diferente, onde teremos uma presença do Estado enorme, dívidas quase impagáveis, muitas empresas acabarão sendo controladas pelo Estado. Pensa bem, dívida grande, crescimento menor, é uma receita perfeita para dar tudo errado. E acredito eu que toda essa quantitative easing, toda essa enxurrada de dinheiro dos bancos centrais
não daqui a 6, 18 meses, mas no médio e longo prazo, pode criar problemas de inflação não banal. Então, aquele tema de resiliência como um tema-chave no planejamento, acho que é importante. O tema de ter empresas que não necessariamente antecipam, conseguem enxergar muito mais para frente, mas conseguem se adaptar muito rapidamente. E outra coisa que eu acho que essa crise vai deixar como legado para o planejamento estratégico é que todo mundo está mais ciente que não interessa quanto bom você é, se o seu vizinho está morrendo, é um problema para você. Não interessa quanto rico você é, se a sua cidade está morrendo, não adianta. Então, essa consciência coletiva, que o bem coletivo é importante para você como indivíduo, para você como família, para você como empresa, e que o propósito da empresa não pode ser simplesmente maximizar a tua função de lucro particular, mas tem que acabar beneficiando o conjunto. Enfim, isso é uma mudança grande, né? Eu cresci na Business School estudando com essa ideia que maximizar o lucro era a única função. E ainda acredito que tenha uma boa dose de verdade, mas nós todos vamos saindo desse momento entendendo que ficar rico numa comunidade pobre não dá muita satisfação para ninguém. Então, esse olhar para o conjunto, para um propósito empresarial que é um pouco menos mesquino, um pouco mais abrangente, eu acho que é mais um elemento que vai permear todos os processos de planejamento daqui para frente, Adriana. E eu pego, então, esse gancho seu, porque eu sei que quando você apresentou a sua tese no MBA lá na Business School, você recebeu honrarias especiais em distinção por conta dessa tese em Nova York, né? E aí, esses artigos que você publica já vêm dessa sensibilidade, desse olhar de mundo. Esse comentário que você fez, automatização, resiliência humana, né? E essa necessidade, na verdade, das questões humanas se reinventarem. Comenta um pouquinho a tua visão. Eu sei que a gente tem uma pegadinha no título do nosso webinar, né? Que é como muda o cenário durante após uma pandemia. Então, assim, nessa tua visão de quem tem uma formação muito business-oriented, de construir uma visão de mundo e está inserido nesse contexto que a gente está, qual é como você enxerga assim esse momento pós-pandemia aqui para o Brasil? Focaliza um pouquinho, se você quiser dar uma visão geral de mundo, a gente agradece, mas focaliza um pouquinho para o Brasil, para a gente encerrar essa primeira parte contigo. Bom, primeiro, os padrões de qualidade das escolas 40 anos atrás eram muito diferentes. Eu ganhei o que ganhei 40 anos atrás, não sei se hoje teria condição de ganhar qualquer outra coisa. Eu estudei na Columbia Business School, na época era uma boa escola, mas não era escola fantástica. Acabou subindo em todas as rankings. Assim que eu saí da escola, a escola começou melhorando e agora é conhecida como uma das melhores. Enfim, vai ser um mundo extremamente interessante, muito mais dinâmico, muito mais perigoso. Já falei, estamos destinados para um período de crescimento muito baixo, de dívidas muito elevada, potencialmente de inflação significativa e de possibilidade de crise mais e mais frequente. Realmente, fico quase com inveja dos novinhos que estão entrando agora, porque vão ter muito mais emoções do que eu tive lá atrás. Na época, a nossa objeção era simplesmente ter uma boa carreira, criar patrimônio e acabou. Eu acho que aquilo hoje não é mais suficiente. E vejo isso nos meninos, meninas de 22, 24, 25 anos que a gente recruta. Eles todos têm um anseio para ter uma boa carreira, sem criar patrimônio, mas uma ambição de ter um propósito maior, um propósito que possa abraçar as comunidades locais do país ou até globais. Eu acho tudo isso muito bonito, um pouco romântico,
mas não adianta lutar contra a realidade. A necessidade do ser humano e do profissional de se sentir imbuído de uma missão que vai além do lucro para uma missão maior está estabelecida e será crescente e talvez venha a causar um mundo de crescimento menor, mas talvez um pouco mais equilibrado. E isso é até mais importante para o Brasil. Falei, eu acho que o Brasil vai ficar numa saia justa danada na guerra agora evidente entre Estados Unidos e China. A atitude antagonista entre Estados Unidos e chineses não é só do presidente Trump, isso aqui é uma atitude de todos, inclusive dos democratas. E, infelizmente, mesmo que o Trump não seja eleito, eu acho que vai ditar o ritmo das relações nos próximos anos. Isso, francamente, é motivo de grande preocupação. Stefano, obrigada. Eu tenho aqui um saludo do cônsul Filippo La Rosa, complemento Stefano, toccati punti cruciali, e uma pergunta do Pedro Venosa, que gostaria de fazer a você. Como a Bayer está fazendo com o trabalho remoto? Tem alguma equipe trabalhando no escritório? Não, pelo menos aqui na região nós temos 400 consultores, faz 8 semanas que todo mundo está remoto. Até interessante, porque essa semana foi a primeira semana onde a gente começou, conduziu e terminou o primeiro projeto inteiramente de forma distante, de forma remota. Assustador, francamente. Só tivemos uma equipe que em algum momento, por questões que não quero comentar aqui, teve que se deslocar no Chile, na casa do cliente por algumas questões operacionais, mas tem sido absolutamente tudo remoto. Tem funcionado bem? Eu diria que sim, Adriana. Eu acho que é sustentável, acho que não é sustentável. Tem coisas em negociações onde o fato de não poder observar o body language, o fato de não poder sentir a temperatura, o fato de não poder interromper, o fato que eu, como bom italiano, gesticulo, e pelo vídeo quase não dá para ver que eu estou gesticulando, acaba trabalhando muito, entendeu? E falei de novo, na minha profissão, tudo que você aprende observando clientes e observando os colegas mais seniors. Então, o fato dessa observação, desse aprendizado ser truncado pelo vídeo, eu acho que acaba tirando muito da qualidade do aprendizado. Espero que o novo normal tenha um misto dos dois módulos, porque não, se fosse só para fazer tudo isso aqui por vídeo, eu não vou ficar nesse modelo muito tempo, não. É como sinalizaram alguns colegas meus de outras câmaras italianas pelo mundo, né? Alguns sentirão mais. Então, acho que os italianos, os brasileiros, nós temos essa sinestesia mais forte. Um cumprimento aqui também do nosso vice-presidente, Mário Batista, que saluta o Stefano, o Rosário e o Fernando. Como vai? Obrigada pela presença do Mário da Pirelli aqui conosco também. Vamos, então, agradecer ao Stefano nesse momento, ouvir um pouco a experiência do Fernando, da Chiesi, né? O grupo Chiesi emprega aproximadamente 7.000 pessoas no mundo. Vocês têm fábrica de produção na Itália e na França, também aqui no Brasil, Fernando. Hoje você é head também na China, né? Onde tudo começou. Compartilha com a gente essa experiência tua de ter já participado do comitê de crise, inclusive quando a coisa começou na China. Divide um pouquinho conosco. Seja bem-vindo, Fernando, da Chiesi conosco. Direto obrigado, de Bali. obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Queria começar dizendo, primeiro que eu estou refletindo muito, Stefano, estou aprendendo muita coisa hoje. Comecei a refletir muito desse momento que a gente está vivendo. Eu tenho uma notícia boa para começar. A Itália voltou à fase 2 ontem. Então, hoje é o segundo dia da fase 2. Então, Stefano, dá para sair para tomar aquele café, uma distância de 2 metros, que ainda é um grande desafio, mas a gente voltou, quer dizer, você
A gente, na Itália, já enxerga um novo normal, de fato. Por outro lado, a incerteza continua, né? O que foi falado dessas mudanças todas que aconteceram, que parece que esse novo normal vai ser rapidamente, a gente vai se adaptar, a gente tem que entender que o Covid pode voltar, né, no próximo inverno. Quer dizer, não está resolvida a questão ainda. Até se ter uma vacina ou ter um tratamento que seja eficaz, a gente vai passar por um outro retorno, né? Que aí a gente vai checar se tudo que a gente aprendeu nessa primeira fase, a gente vai carregar para a segunda. Porque, como numa pirâmide de Maslow, a necessidade está aqui embaixo, a gente rapidamente se adaptou a um novo modelo, mas precisa ver como o ser humano sempre gosta de voltar para o ponto de partida, se a gente vai, de fato, levar esses aprendizados para a próxima etapa que pode, né, retornar. Agora, falando um pouco da China, eu vivi 2 momentos muito interessantes, porque eu estava falando com a nossa operação na China um pouquinho antes do Ano Novo Chinês, que aconteceu por volta de 21 de janeiro. Planejando a minha primeira viagem para a China, seria começo de março. Aí veio o Ano Novo Chinês, lockdown no Wuhan, dia 27, lockdown na China, né? 30, o nosso GM lá na China é italiano, em férias, né, do Ano Novo Chinês na Ásia, né, fecha o aeroporto, a gente instala o comitê de crise praticamente no 27 de janeiro, quando a gente percebe que as coisas na China iam acontecer. Para quem está na área de saúde, como a gente está meio acostumado a ver esse tipo de doença, é uma coisa que a gente vive todos os dias. Então a gente começa a observar a coisa de Wuhan, mas a gente não tinha de fato uma dimensão que ia se tornar uma coisa global tão rápido. Aí você, fazendo curto uma longa história, você instala o comitê de crise, dia 30 a Itália fecha a fronteira com a China, todo mundo começa a querer repatriar, deu no que deu, 10 de março, lockdown na Itália. Foi muito rápido, e foi muito rápido, e tudo que foi falado, eu acho, aqui pelo Rosário e pelo Stefano, a gente aprendeu muito rápido. Eu acho que uma das coisas que me chamou muito a atenção, eu trabalhei em várias companhias gigantes, e a Chiesi é uma empresa média, familiar, a capacidade de tomar uma decisão rápida foi impressionante. Eu não tinha passado por uma situação como essa ainda, a gente passava por crises, mas não uma situação como essa, mas rapidamente a gente conseguiu tomar a decisão de fazer também, de uma certa forma, a gente fechou, a gente foi para Smart Working na Itália antes do governo fazer os decretos. Quer dizer, as coisas foram muito rápidas, foi um aprendizado muito grande. E fica esse aprendizado de olhar, por exemplo, os países que estavam muito atrasados nessa contaminação e que ia chegar, né? Então, no caso do Brasil, a gente rapidamente engatou no comitê de crise no Brasil, sabendo que ia chegar em algum momento, mesmo que as pessoas não tivessem essa sensibilidade. Mas foi muito rápido. Eu acho que foi uma lição realmente que vai ficar. Eu acho que o Covid, ele muda o eixo. Eu acho que tem uma mudança de eixo importante. A gente não consegue entender se esse eixo muda tanto quanto a gente imagina, porque eu concordo com o Stefano, porque não dá que você tem um ponto de vista só por vídeo, que é muito chato, mas, por outro lado, a gente percebeu que o modelo digital ficou e vai ficar. E esse eixo é que a gente vai entender um pouquinho como é que vai acontecer no futuro. Isso que a gente vai descobrir um pouco. Fernando, quando nós conversamos, você me falou, essa resposta realmente da Chiesi foi muito rápida. Para quem não conhece tão bem, a Chiesi é uma grande empresa do ramo farmacêutico italiana. E você me disse, olha, a gente teve 3 preocupações principais. Me fala um pouco desse tripé essencial de preocupação da Chiesi nesse movimento rápido que ela detectou lá no início do Ano Novo Chinês em Wuhan.
Acho que pegando um pouco do que o Rosário falou, a gente teve 3 grandes focos. O primeiro dele foi com os nossos colaboradores. Rapidamente, eu acho que isso é talvez um modelo que todo mundo usou, meio que parecido. Acho que pode ser com diferenças um pouco ali e aqui, mas o modelo foi igual. O primeiro foi garantir que os nossos colaboradores estavam seguros, né? Estavam com saúde e protegidos. Ao mesmo tempo, como empresa no mercado essencial de medicamento, você tem que manter o business funcionando, a fábrica tem que funcionar. Pra você ter uma ideia, nós temos um produto biológico que é usado para UTI neonatal, quer dizer, salva vidas de bebê prematuros, um produto que tem um supply chain complexo e que a gente tem 80% do mercado no mundo. Você não pode deixar faltar por um bebê esse produto. Então, o segundo ponto que foi crítico é vamos manter a coisa funcionando e, como o Rosário disse, é incrível como os funcionários se engajaram, né, no propósito. Acho que é nessa hora que você vê as companhias que têm propósito e que esse propósito está, de fato, nas pessoas. O engajamento foi grande, todos os protocolos foram seguidos, mas manter o supply chain, que ficou mais caro, Stefano, ficou mais caro o supply chain, não ficou mais barato, está muito mais caro, né? Você não tem, por exemplo, a malha aérea desaparece do dia para a noite, você precisa pagar mais caro, né, para colocar o seu produto na China, na Coreia, no Brasil, a gente tem fábrica no Brasil, isso ajuda. E tem um outro ponto que foi colocado aqui também pelo Stefano, que o terceiro ponto foi comunidade. Então, nós tivemos 3 pontos. O primeiro foi os nossos colaboradores, nossas pessoas. Segundo, continuidade do negócio. Terceira, comunidade. Aqui em Parma, na Itália e no mundo inteiro. Eu acho que esse eixo de... A primeira coisa que a gente fez foi estimular trabalho voluntário. Então, nós tínhamos, por exemplo, médicos que trabalham na nossa companhia, que foram ser voluntários nos hospitais. Segundo, a gente definiu um budget para todas as operações nossas de doação, né? Então, teve um propósito de se preocupar com a comunidade que vai ficar. Isso, e a gente tinha conseguido a certificação de ser uma B Corp em 2019. Então, esse contexto de ter uma preocupação não só com seus shareholders, mas ter uma preocupação de fato e agir com o que está em torno de você, de uma certa forma, usar a mesma palavra do Covid, mas contaminou a organização, no bom sentido. Porque isso mobilizou todo mundo para ter um olhar para o sistema que está do seu lado. Você, como disse o Stefano, não adianta você estar bem se o teu vizinho vai pegar o elevador e está doente. Então, eu acho que teve um outro ponto crucial, que foi a comunidade. A gente fez um trabalho muito, muito legal. Assim, nos encheu muito de orgulho o que o mundo, né, todas as afiliadas foram capazes de fazer. Que bom. Estou vendo que estão chegando algumas perguntas aqui no chat, na área de perguntas e respostas. Já no finalzinho, a gente divide essas perguntas inquietantes aqui com os nossos palestrantes. Fernando, eu queria te perguntar o seguinte. Sendo uma empresa do ramo farmacêutico global, né, e esse é um setor que tem muitas exigências legais, né, acesso à matéria-prima, enfim, você precisa estar antenado nas legislações de cada país. Fala um pouquinho dessa experiência do Covid, que a Chiesi viveu momentos diferentes em diferentes países, inclusive com posturas de governos também um pouco diferentes. Então, compartilha conosco essa relação de vocês em alguns países com os times e os protocolos do setor farmacêutico. Adriano, é o seguinte, eu acho que foram governos que fizeram uma gestão em conjunta com as empresas, como a Itália tinha um decreto toda semana praticamente, governos que praticamente quase que estavam afirmando que isso não existia. Eu acho que a gente teve que lidar com as duas situações. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto que eu acho que vai mudar, que foi colocado em colaboração. As agências reguladoras vão ter que mudar. As agências reguladoras não podem mais demorar
5, 6 anos de pesquisa para ter um medicamento, porque precisa fazer todas as etapas. Isso vai mudar, porque veio o Covid agora, esse novo coronavírus, como vem outros pela frente. A gente que trabalha na área de saúde, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, um dos pontos fundamentais que eu tenho visto, que foi colocado, acho que pelo Rosário e pelo Stefano, que é a colaboração. Primeiro, colaboração entre concorrentes, vamos chamar assim. Hoje existem consórcios, né, para se pesquisar medicamentos, vacinas ou medicamentos que possam ser usados quando o paciente está na UTI, porque o grande problema dessa doença é que ele detona o sistema de saúde. Ele detona, o paciente entra, fica 14 dias numa UTI, acabou, você não consegue ter um sistema de saúde efetivo. Então, eu acho que a colaboração entre empresas e a colaboração com as agências reguladoras vai mudar esse eixo. Esse eixo vai ter que mudar. Não dá mais para você descobrir uma vacina para final de 2021 se você passar por todas as etapas, né, de desenvolvimento. Então, vai ter uma relação de confiança que precisa ser mudada. A outra coisa que eu acho de colaboração que vai mudar, eu acho que é uma mudança de eixo, é que as empresas vão ter que perceber que, como foi bem colocado, que não adianta ela pensar só no quarter, no earning per share. Né? Ela vai ter que pensar como é que isso vai ser distribuído, porque o sistema de saúde vai ter que mudar. Né? O sistema de alocação de recursos vai ter que mudar. Então, eu acho que tem muitos aprendizados que vão chegar nesse sistema pós essa fase do Covid que está aí. Você comentou comigo, então, a gente conversando, você comentou, até os países vão ter que repensar, né, o percentual de PIB para investir em saúde. O Stefano Bridelli queria fazer uma pergunta. Fernando, vou abrir o microfone. Eu queria aproveitar da experiência do Fernando com a China, né? A China tem se tornado a fábrica do mundo, se beneficiando e beneficiando o mundo. A gente gozou de uma inflação muito baixa, particularmente lá nos Estados Unidos, porque muita coisa entrava da China muito mais barata do que teria sido sendo fabricada nos Estados Unidos. Agora, essa crise, entendo eu, se tiver um ponto de vista, Fernando, adoraria ouvir, vai mudar o ponto de vista de governos e de empresas. Me custa acreditar que governos responsáveis aceitem ficar dependente totalmente da China para alguns insumos estratégicos. Você está no ramo farmacêutico, nada mais estratégico, talvez, nesse momento, do que farmacêutica. Então, duvido eu que governos vão permitir que os Estados Unidos ou algum país europeu fique dependente da China por algum insumo estratégico. E, da mesma forma, acredito eu que todas as empresas vão repensar de forma radical qual é o significado, o intuito da presença manufatureira delas na China, sabendo que, tudo bem, é ótimo, a China não é mais low cost, aliás, tem muita gente que é menor custo da China nessa altura, mas você não acha que isso vai levar para um repensar quase total de qual é a distribuição sensata do seu footprint de plantas, em particular na China? Absolutamente, Stefano, absolutamente. Uma das questões que a gente recebeu no início das autoridades reguladoras foi quais eram os insumos que a gente trazia da China. Ou seja, isso está na agenda. Isso está na agenda. E vai ter que ser repensado. Algumas companhias, um pouquinho antes de estourar todo o grande boom, já haviam dito que iam migrar para a Europa, né? O seu parque fabril, tentando fabricar um pouquinho mais, ou pelo menos equilibrar essa situação. Eu acho que o grande ponto que vai ficar ainda um grande dilema é como crescer se você não tiver um footprint na China. Porque eu acho que esse vai ser um dilema que a gente vai ter que enfrentar em algum momento.
Porque pelo tamanho da população, pelo tamanho do mercado, pelas mudanças que a China está fazendo em direção ao seu mercado um pouquinho mais alinhado, por exemplo, na indústria farmacêutica, pensando na farmacêutica, com o que é a parte da Europa, os Estados Unidos, abre muita oportunidade de você explorar, levar produtos para os pacientes na China que não tem hoje. Quer dizer, a China é um mercado, basicamente um mercado de produtos maduros, onde a inovação farmacêutica ainda não chegou como devia ter chegado. Agora abre essa oportunidade com um plano que eles têm que chama Saúde 2030. Né? Por outro lado, esse dilema entre ter um footprint fabril, que você emprega, algumas companhias farmacêuticas têm na China 25 mil empregados, né? Com várias. Essa dependência da China, eu acho que vai ser um problema, as pessoas vão querer diminuir. Ao mesmo tempo, como explorar esse mercado potencial, pensando no teu crescimento. Por isso que eu disse nessa mudança de eixo. Essa mudança de eixo, o que a gente vai tentar entender daqui a um tempo, se ela é uma mudança de eixo assim ou é assim. Agora, eu acho que o desejo da mudança, ele está aí. Concordo com você. Muito obrigada, Stefano. Fernando, para a gente fechar um pouquinho esse ciclo da conversa contigo, já partir para as perguntas que estão chegando, nós todos estamos enfrentando esse desafio, alguns menos que podem ficar em casa para preservar os que precisam sair, né? Mas, assim, a classe médica em particular, ela não só está exposta a essa necessidade, mas ela tem uma entrega, né? De cuidar das vidas, enfim. Dado esse grau de complexidade, né, que essa área de saúde está vivendo, o que você acha que também pode mudar no modelo de pensar dos médicos? A gente estava conversando um pouco sobre o processo longo, né, dessa epidemia, o quão tecnicamente as fases de elaboração de uma vacina também são longas, né? E eu queria ouvir um pouco, para a gente fazer um primeiro fechamento contigo, esses aprendizados aí que você está mais de perto com a indústria farmacêutica vivendo. Bom, Adriana, primeiro eu queria te pedir a oportunidade de agradecer os profissionais de saúde, porque a gente agradeceu os nossos colaboradores, mas eu vou te falar uma coisa, eu trabalho na área farmacêutica faz muitos anos, já trabalhei, eu acho, com todos os tipos de doença que você possa imaginar, com alta incidência de morte de pacientes, mas eu nunca vi tantos profissionais de saúde morrerem como morreram nessa epidemia. É uma coisa impactante, de fato. Agora, eu acho que tem algumas coisas boas, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente falou digital, o modelo de negócio da indústria farmacêutica era basicamente o representante ir até o consultório, até o hospital, falar com o médico face to face, né? Que era odiado, o representante da indústria farmacêutica é odiado por todos os pacientes que estão na sala de espera. Acho que todo mundo já viveu um pouco desse modelo e tal. Agora, assim, o que a gente conseguiu fazer de visita digital, de educação médica digital, para você ter uma ideia, a gente fez um evento sobre o Covid, coronavírus, com médicos da China, da Itália e do Brasil, que tiveram por web 1.700 participantes. Então, acho que esse modelo de ter um contato via digital com a classe médica vai ficar. Mas o representante não precisa mais fazer todas as visitas pessoalmente, ele pode combinar essas duas coisas, que é um pouco do que o Stefano estava falando. Eu também não acredito que vai ter uma mudança radical para digital, mas vai ter uma mudança, vai ter um equilíbrio entre as duas coisas. Vou dar um exemplo. Eu viajava 5 vezes para a China para fazer business review. Eu posso ir 2 vezes para a China para falar com as pessoas e fazer 3 por vídeo, se eu quiser. Então, isso vai ter menos emissão de CO2, isso vai fazer com o meio ambiente, isso vai ser em cadeia, né? E eu acho que, na relação com os médicos, o que talvez ainda precise desenvolver é a telemedicina, que agora tem uma regulamentação praticamente no mundo todo, mas que ainda esse tato do paciente com o médico fica difícil de você substituir. Mas a relação do novo normal entre o médico e a indústria farmacêutica, com certeza, a parte digital vai ser uma das grandes mudanças que vai ficar.
Eu concordo contigo, agradeço. Eu vou agora iniciar as perguntas. Quero agradecer ao Zaccaria, ao Bridelli, ao Fernando, né, as explanações. E a primeira pergunta que chegou aqui vai para o Stefano, é do Alessandro Falbo, que está na Itália. Você falou que o legado para as organizações será a colaboração. Se um vizinho está morrendo, o problema não é só dele, é dos dois. Como você acha que isso eventualmente vai mudar as organizações e os mercados no futuro? Acho que você já pincelou um pouco, mas vamos prestigiar a pergunta aí do Alessandro. Então, as empresas vão ter que se preocupar não só dos clientes e dos fornecedores. O Fernando e o Rosário já sabem disso. Se o teu fornecedor te falha, o carro não sai. Ou se o transformador falha, o Rosário vai pagar o pato. Então, acho que vai ter mais e mais consciência da necessidade de se preocupar da qualidade, da resiliência, da ética do teu supply chain. Já é o caso de não só evitar trabalho escravo, os casos piores, mas realmente de poder assegurar uma estrutura sólida, alguma coisa que seja resilient. Isso aqui já era presente e será muito mais marcante. Eu acho que a maior transformação que vai ter, até adoraria ouvir o Rosário a respeito, essa crise vai aumentar o incentivo para automatizar e transformar coisas manuais em coisas feitas por robô, inclusive no ramo da saúde. Tenho certeza que o Rosário não queira comentar, mas se pudesse fazer todo aquele trabalho de campo, em grande parte, de forma digital, automática, remota, ao invés de batalhar lá no meio de um temporal, de um furacão, quando tem aquelas enchentes terríveis, ele ficaria mais tranquilo, os clientes talvez ficariam até mais tranquilos. Então, eu vejo uma onda de automatização brutal, que, aliás, vai ter implicações macro não banais em termos de, primeiro, desemprego, porque, obviamente, vai tirar trabalho pessoal, e vai ter implicações não banais em criar mais distância entre aqueles que fazem os trabalhos nobres, muito bem pagos, e aqueles que fazem um trabalho mais humilde, que pode ser substituído pelo robô e que, portanto, são destinados a ganhar menos. Então, fugi um pouco das perguntas, mas esse tema de automatizar, acho que vai ser uma das grandes novidades dos próximos 5, 10, 15 anos. Eu acho que a gente vai passar por uma fase de dicotomia, né, Stefano? Assim, a automatização e um desejo também maior das pessoas dessa relação mais humana, dessa proximidade, dada essa experiência que a gente está vivendo. Antes de passar a palavra para o Rosário, até para ele fazer esse contraponto contigo, até porque temos uma pergunta para ele, eu gostaria de agradecer a presença de alguns membros da diretoria e do conselho da Câmara, né? Além do nosso representante e responsável comercial da Embaixada, o Carlo Jacobucci, que continua conosco, o nosso cônsul Filippo La Rosa. Temos a Carla Rossetti também ligada conosco desde o início, ela que vai ser mediadora de um futuro painel da Fiesp, agradeço a Carla também. Temos aí o Dr. Celso Aze, que nos acompanha, a Evelyn Melcor, da KPMG, a presença também aqui conosco de relacionamento nosso de visitantes que vêm da Itália, o nosso atual diretor executivo, que foi nosso presidente, Nico Rossini, nos prestigiando, a Sara Colombo, membro da diretoria, o Vicente Bagnoli, o Tommaso Leonetti, a todos vocês e os demais que estão presentes. Em breve eu faço uma outra visita aqui ao painel para cumprimentar a todos. Então, passo a palavra ao Rosário para fazer esse contraponto com o Stefano Bridelli e, na sequência, Rosário tem uma pergunta para você. Perfeito. Só para complementar o Stefano, efetivamente a automatização é um processo que em todos os campos, digamos, da mecânica até o relacionamento está
é uma alavanca importante e isso vai ter uma aceleração. Mas eu acho que também, para complementar uma coisa pincelada também mesmo do Stefano, do Fernando, é esse equilíbrio. A coisa que a gente hoje compreendeu, digamos, com o coronavírus, esse equilíbrio entre aquilo que é o profito, não, de amanhã e aquilo que é a sobrevivência. Eu tenho que sobreviver além de ter profito. Então, eu acho, temos visto, Fernando também falou, mas em todas as empresas, eu vi em todas as geografias essa maior empatia com coisas que antes passavam, não? E agora, digamos, eu acho que, como sempre, não, luto, a possibilidade de perder as coisas te dá um olhar diferente. Eu acho que a sustentabilidade, não? Sustentabilidade dessa vida, não? Que pode ser do equilíbrio com o nosso planeta, com nossa forma de ser, mas também com nossas, digamos, capacidade de ver pessoas. O Fernando falou uma coisa interessante, não? Ele disse, eu vou 5 vezes, eu antes ia 5 vezes não, na China para fazer. Agora, ele não falou, eu faço só 3. Não, ele falou, eu vou 2 vezes para saludar as pessoas, para ver as pessoas. Eu vou separar, eu vou ter um equilíbrio entre aquilo que eu profito, business. Eu posso continuar em smart working, aquilo que posso fazer não sei se me está ouvindo, sim, aquilo que tenho que ver é que tenho que dar um valor enorme, uma coisa que antes passava um pouco mais inobservada, agora tenho que dar valor a isso, a empatia, às pessoas, aos relacionamentos. Eu acho que o próximo abraço que vamos a fazer, para quem está longe, minhas filhas estão em Barcelona, o próximo abraço não será um sólido abraço, não? Será um abraço particular. Eu imagino que fica essa necessidade, assim. Então, chegando alguns comentários, né? Eu tenho uma filha no Brasil, viu, Rosário? Eu tenho uma filha no Brasil, também estou com essa vontade de abraçar de verdade. Pois é, então estamos vivendo essas emoções, né? Um morando na Itália com a filha no Brasil e o outro é o contrário. O nosso cônsul Filippo Larosa comenta: as inovações desses dias delinearão o horizonte e o dilema das novas relações público-privadas, né? Agradeço aí e deixo o cônsul à vontade se a gente quiser também abrir o microfone para ele. Temos aqui novas perguntas. Bom, eu vou passar uma que a gente não pode censurar a pergunta, então vamos fazendo todas que chegam na medida do possível. O André Pantacoloni pergunta ao Zacaria: no final dessa pandemia, você acha que o custo da energia para as empresas e para o cidadão vai ser maior ou menor? Olha a pegadinha na pergunta, Zacaria, ou não dá para responder? Eu sei. Mas é aquela que todo mundo se questiona. Todo mundo se questiona. Eu acho que temos que encontrar outra vez esse equilíbrio, não? Hoje eu acho que a maior atividade que estamos fazendo, além do trabalho em campo, é gerar esse novo equilíbrio para o futuro, que é o equilíbrio entre a tarifa que pagamos e os serviços que temos. Eu acho que, com certeza, a pandemia vai ter, digamos, elementos como incobrabilidade, falta de demanda. Se falta demanda, eu estava pagando com a tarifa energética aos funcionários que estão trabalhando na rua. Então, se hoje não falta essa demanda porque estamos parando tudo, claro, isso vai ser pago por alguém dentro de uma revisão daquilo que é a tarifa. Então, um aumento da tarifa, eu acho que sim que pode ter para esse lado, mas, claro, uma revisão de todos os processos, a possibilidade de colocar um medidor inteligente, simplesmente porque eu tenho a experiência da Itália, eu fui, como você já falou, não? Tenho a experiência um pouco em todo mundo da medição inteligente. Medição inteligente permite de fazer a leitura, de não ir em casa, de fazer atividade, digamos, diretamente via éter, digamos. Então, isso reduz o custo da empresa e reduz o custo da tarifa. Então, será esse equilíbrio, um repensamento, como falou Fernando, uma aceleração nas decisões, não? Coisas que já estão funcionando. Eu acho que isso é a grande lição que temos que ver. Se está funcionando um modelo em outros países,
eu sempre digo, é mais fácil fazer copy, pega, revisa. É claro que tem que, digamos, tropicalizar, não, no país, mas se funciona um lado, tem que funcionar também aqui. Então, essa aceleração será um mantra que nos ajudará Obrigada, a encontrar Rosário. esse equilíbrio. Obrigada, Rosário. Eu vou fazer uma pergunta agora. Eu vou direcionar para o Fernando, mas se o Stefano e o Rosário quiserem, fiquem à vontade. A Sara Colombo, ela pergunta, né, se as empresas aqui representadas têm alguma medida ou alguma experiência para tanto homens quanto mulheres que cuidam de filhos pequenos ou de idosos, essa questão dos horários flexíveis ou reduzidos, questões de licença. Como vocês que têm experiências globais têm algo a sinalizar dessa questão de... Porque, assim, no caso do Brasil, que é uma experiência cultural um pouco diferente da Europa, onde realmente ninguém tem empregados em casa, tem uma mudança muito grande. Naturalmente, claro, se manda para o asilo, né, enfim, para as escolas, então tem uma nova realidade. Não sei se tem alguma experiência a ser compartilhada, Fernando. Eu posso dizer o que a gente vai fazer, porque agora eu volto para o escritório dia 25. Na segunda-feira eu volto para o escritório e a gente vai fazer um retorno voluntário, né? 3 dias smart working, 2 dias no escritório. E a gente agora está na fase dos protocolos, então eu vou fazer o teste rápido do coronavírus na segunda-feira quando chego, e assim vai continuar para o escritório. Mas o que ficou claro as escolas estão fechadas. Então, quem puder ficar fazendo home office como está fazendo hoje, vai fazer durante 5 dias e não vai voltar. Né? A mesma coisa tem que acontecer no Brasil. Ou seja, a gente vai ter que ter essa flexibilidade. O que nós estamos falando não é fábrica, nós não estamos falando de pessoal que está no campo, porque, por exemplo, os representantes vão voltar. Talvez eles não retornem. Vamos imaginar que os representantes é a mesma workforce que tem o Rosário, né, na rua. Vamos falar customer face. Né? O customer face ele vai voltar, como voltou na China. Na China hoje 100% da nossa força de vendas já está no hospital e os hospitais estão acelerando. Agora, eu acho que isso vai também forçar um pouco o risco. Não vai dar para ser 100% seguro. Então, por exemplo, aqui na Itália as pessoas têm muito ajuda do nono, da nona. Né? Isso vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter que ter protocolos ao longo do tempo para as empregadas domésticas, para as assistentes que trabalham no Brasil, mas, por outro lado, as companhias vão ter que manter uma flexibilidade, porque não adianta você ter alguém voltando para o escritório se seu filho está sozinho. Isso não vai acontecer. Então, você não pode perder tudo que você fez até agora, também de engajamento do teu time, do dia para o outro, falar assim, agora não vale mais tudo que a gente fez aqui. Eu entendo que vai ter uma fase, as empresas vão se preparar para ter uma fase de continuar como está hoje. Acho que o home office ou smart working vai ficar por um bom tempo. Algumas empresas já disseram que até o final do ano, smart working para todo mundo. Então, acho que a gente vai ter essa flexibilidade que não tinha tanto antes. Obrigada, Fernando. Tem uma pergunta do Nico Rossini para o Stefano. Acho que foi o Piketty que sugeriu que as empresas paguem uma taxa para cada robô que utilizarão em lugar de um funcionário que demitirem, para fazer um fundo para utilizar para a melhoria da qualidade profissional das pessoas demitidas. Você acha que um disso é viável? Boa pergunta, não sei, francamente não faço a menor ideia. Não sei se é viável. Colocar impostos em cima de investimentos normalmente é uma péssima ideia, porque isso atrasa o que é inevitável. Se a gente precisa, de uma certa forma, proteger quem será substituído por um robô, tem várias formas de fazer aquilo. Aquilo de quanto mais você investe, você mais paga de impostos. Eu acho que, a princípio, é uma regra para atrasar os investimentos necessários. Então, assim, não refleti muito a respeito,
mas a princípio me parece uma péssima ideia, mas talvez precisa de gente muito mais afinada do que eu em políticas públicas. Então, já te puxo uma outra pergunta, Stefano. O André Alberto escreve: Stefano, eu estou me estabilizando no Brasil, cheguei da Itália há algum tempo. Como você enxerga um novo jeito de fazer consultoria depois dessa experiência do Covid? Se você acha que no Brasil alguma coisa vai mudar nesse sentido? Ao final, acho que não vai mudar muita coisa. Tem que vestir a camisa do cliente, entender os problemas dele, tem que alavancar os recursos deles, tem que criar uma parceria, tem que lutar do mesmo lado, tem que ser fact-based, tem que ser lógico. Acho que não vai mudar nada. A gente vai viajar um pouco menos, sim, vai viajar um pouco menos, vai fazer algumas reuniões por vídeo em vez de pessoalmente, sim. Mas isso, francamente, é o detalhe. O ponto-chave aqui é agregar valor. E agregar valor, a forma de agregar valor em parceria com o cliente não muda. Esse período de confusão é um período difícil para todos, inclusive para consultorias. Mas, no médio e longo prazo, só ajuda. Tudo que cria complexidade e ansiedade é bom para a consultoria. Então, eu acho que não vai nos atrapalhar, não. Pelo contrário, vai criar novas oportunidades. E a forma de trabalho, mecanicamente, pode mudar por causa de um vídeo, ao invés de uma reunião presencial, mas o tema de agregar valor, ser fact-based, de parceria, continua exatamente o mesmo. Ok, então eu te agradeço. Antes de passar a palavra para o nosso presidente Graziano Messana para fazer o encerramento, se algum dos palestrantes desejar fazer alguma consideração final, fique à vontade. Agradeço a todos que acompanharam aí o nosso webinar, as dezenas de que nos prestigiaram aí. Esse webinar ele é parte de uma série chamada Ciclo de Webinars Itália Brasil. Então, nos acompanhe nas nossas mídias sociais, a gente vai estar divulgando os novos conteúdos. Ele tem a coordenação do Ivan Aliberti e a assessoria do Eduardo Morelli. Nas nossas mídias sociais, nós vamos estar o tempo inteiro compartilhando novas experiências que vão ser divididas. Temos muita coisa boa chegando aí. Grandes empresas italianas, assim como a Enel, a Chiesi e a Bain, dividiram suas experiências hoje. Nós estamos trazendo líderes de diversas outras. Eu passo a palavra ao presidente Graziano Messana, que vai fazer as considerações finais. Mas obrigado, Adriana. Na verdade, eu não vou considerar muito. Eu escutei todo o seminário, foi muito rico, muito interessante. Rosário, parabéns pelo vídeo. As palavras do Stefano foram brilhantes e inspiradoras. E o Fernando lá em Parma, né, que a gente, como ele comentou no começo, é engraçado ver os italianos aqui no Brasil e o brasileiro lá em Parma comentando. Nós encontramos aqui em São Paulo, mas que pouco antes, né, de começar o Covid, aí você foi, depois ficou lá. Enfim, acho que esse tipo de compartilhar esse tipo de informação de qualidade, como foi nesse caso, foi muito bom. E agradeço realmente de novo Stefano, Rosário, Fernando e Adriana por ter bem conduzido esse webinar. Obrigado para todos os participantes. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Obrigado, Adriano. É um prazer. Tchau, Rosário. Tchau. Obrigada a todos. Em nome da Adriano. Câmara de Comércio Italiana, Italo-Brasileira aqui de São Paulo, eu encerro esse webinar e agradeço a participação de todos. Sinalizo apenas ao caro Tommaso Leonetti que encaminharei a resposta da sua pergunta assim que possível. Um abraço, agradeço também ao cônsul Filippo La Rosa e ao nosso caro Carlo Iacobucci, que também ficaram até o final. Obrigada a todos, muito obrigada. E cuidem-se. Bem.